Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 4 de outubro de 2023, uma quarta-feira, são 19 horas e 33 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas. Queremos recordar que ontem, dia 3, fez 219 anos do nascimento do nosso mestre Hipólito Léon Denis Rivaio, Allan Kardec. Nossa gratidão a ele, nossa imensa gratidão a ele, ao trabalho que ele desenvolveu, ao seu empenho, à sua dedicação, ao seu trabalho, a tudo aquilo que ele, ao seu legado, né? Porque se hoje nós temos um legado, nós devemos em boa parte a ele, à vontade de Deus primeiramente, ao trabalho de Jesus e ao trabalho dele como codificador da doutrina dos Espíritos. Muito bem, nós estamos estudando do Livro dos Espíritos, o livro 3º, no seu capítulo 1º, a lei divina ou natural. O item é o de número 3, o bem e o mal. A questão é a de número 631. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Resposta dos espíritos superiores a Kardec: sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Aí fica mais do que claro, mais do que comprovado, uma lei natural chamada livre-arbítrio, porque ele vai distinguir o bem do mal quando ele crê em Deus e se crer em Deus e quando ele quiser saber. A pressa é do Criador? Absolutamente, a pressa é nossa, não é? Em alcançar esse entendimento, em alcançar esta compreensão, porque se nós não nos dedicarmos a isso, certamente nós vamos ficar para trás. Ou demorar um pouco mais no sentido de desenvolvermos o nosso progresso, né? De alcançarmos o nosso progresso. A questão de número 632, Kardec pergunta: o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade está fazendo o mal? Evidentemente, né? Não tem a menor dúvida quanto a isso, porque o julgamento do homem é sempre consequência do seu grau de evolução, não é? O nosso julgamento está sempre par e passo com essa evolução. Portanto, vai se enganar, com absoluta certeza. Então, a resposta dos Espíritos é em função disso. Qual é o parâmetro para esse julgamento? Que parâmetro nós devemos usar para não nos enganar, pensando que estamos fazendo o bem e estarmos nos equivocando? Se assim Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim, não vos enganareis. Né? Lembrar sempre de Jesus. Será que se alguém fizesse isso para mim, eu iria gostar? Se a resposta for não, o seu julgamento está equivocado. O seu julgamento está errado. Se ela for sim, certamente você está no caminho reto. Questão de número 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo? Encontra ele na lei natural a regra desta conduta e um guia seguro? Resposta dos Espíritos: quando comeis demais, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando a ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá com tudo ou mais.
A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz, chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. É como esse caso que você estava citando agora há pouco. Se o jovem tivesse evitado o álcool, a ponto de não perceber o perigo, ele teria evitado um grande mal, com certeza. Não só para ele, como para os seus parentes. Né? Questão de número 634. Por que o mal se encontra na natureza das coisas? Fala do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Resposta. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Ver o item 115 do Livro dos Espíritos. Questão 115. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se seguir o mal. Sua peregrinação será mais longa. O número de encarnações vai aumentar muito em função disso. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É necessário que o espírito adquira a experiência, e para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do espírito e do corpo. A união do espírito e do corpo é em função disso mesmo, é em função desse aprendizado. Não é? A dicotomia das coisas, não é? O claro e o escuro, o duro e o mole, o branco e o preto, enfim, tudo aquilo que a gente conhece aqui no nosso mundo é sempre em função disso, para que nós possamos realizar as nossas experiências. De que maneira nós a realizaríamos se não fosse assim? Ele conhece muitas coisas no mundo dos espíritos. Ele aprende muitas coisas no mundo dos espíritos. Mas nós poderíamos dizer que o espírito aprende em teoria e coloca na prática durante a sua encarnação. É a mesma coisa que o homem, o cientista que vai lá e faz os testes em laboratório. Não é? Muitas vezes um teste em laboratório não se comprova na prática. No laboratório dá um resultado e na prática o resultado prático daquela experiência não é o mesmo. Ou é melhor ou é pior. Assim acontece conosco. Né? Nós somos espíritos em experiência. O erro existe? Absolutamente, o erro não existe. O que existe são experiências. Nós vivemos de acertar e errar. Nós vivemos de procurar acertar e nos equivocar constantemente. É assim que a coisa funciona mesmo. É natural isso, não é antinatural. É natural isso. É preciso que nós nos equivoquemos. É preciso que nós, experimentando as coisas, nós venhamos a fazer o teste. Dá certo? Não, então eu preciso mudar. Está dando certo? Então vamos continuar. É preciso que seja assim. Deus não pune ninguém, Deus ama. Boa noite, filha. A Lu acabou de entrar. Deixa eu acenar para ela aqui, tá pelo Instagram. Então é preciso que seja dessa forma, não é? Nós precisamos experimentar. O espírito, ele só progride, ele só adquire conhecimento nas experiências da vida material, encarnando em um corpo físico grosseiro como o nosso, experimentando, acertando e errando. Não é? A vida realmente é feita de tentativas e erros, mas os erros são considerados erros por nós, os seres encarnados. Para Deus não há erro. Ele oferece as oportunidades para que nós possamos fazer exatamente isso. Olha, filho, experimenta. O bom pai encarnado
né? Nós aqui na matéria não fazemos isso. Quando a criança quer experimentar, se não tiver outro jeito, o pai aconselha. Se não tiver outro jeito, deixa que ele vá, né? Deixa que ele tome as rédeas da sua vida, porque se ele colocar a mão no fogo e se queimar, não foi por falta de aviso, né? Aliás, aquele indigenista, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, Vilas Boas, Orlando Vilas Boas, se não me falha a memória. Orlando Vilas Boas. Orlando contava uma história, eu vi ele contar pessoalmente essa história numa entrevista, ele já desencarnou há algum tempo. Ele dizia que nas tribos que ele visitou, entre elas as tribos do Xingu, ele ficou muito ali naquela região do Xingu, né? Ele viu uma índia fazendo um passarinho de barro, bem pequenininho, delicadinho o passarinho. Era bastante rústico, mas era um passarinho, dava para se notar que era um passarinho, embora rústico, né? E a coisa mais difícil de fazer no passarinho era o biquinho. Ele falou que essa índia, ela tinha um filho de 3 ou 4 anos de idade, e ela fazia o passarinho e colocava em cima de um toco. Ela estava próxima de um toco, ela colocava em cima do toco para secar. O índiozinho ia lá, pegava o passarinho e quebrava. E o Orlando ficou observando. Gente de cidade não esperaria quebrar o segundo, né? Aí ela fez mais um passarinho com a maior dificuldade para fazer o biquinho e tal, colocou em cima do toco. Ele não teve dúvida, ele foi lá, pegou e quebrou. Isso aconteceu com o terceiro, com o quarto. Ele não resistiu, chegou para ela e falou: escuta, você não está vendo que ele está quebrando? Ela falou: é claro que eu estou vendo. E por que você permite? Porque ele quer quebrar. Disse que ele fez mais uma ou 2 vezes e não quebrou mais nenhum. Então, olha a sabedoria, não é, que adquire o homem, mesmo em uma situação que nós consideramos bruta, que é a situação do índio. Nós os consideramos civilizados, teríamos agido de uma forma não muito civilizada com a criança se ela morasse na cidade, com certeza. No segundo ia tomar uma chinelada. E cresceria uma pessoa reprimida, né? Porque é assim que nós somos ensinados a fazer. O índio não age dessa forma. Eu achei tão interessante aquela lição que ele me deu, porque para mim foi uma lição, né? E realmente é uma lição, né? Então veja como o índio está mais próximo, age com uma proximidade muito maior à vontade do Criador que nós, que somos considerados civilizados, né? Só um comentário em relação a essa questão que você acabou, questão 633, né? Foi que você leu a resposta, né? 633. 633. O curioso, né, ou o interessante é que nós, ao longo da nossa existência, e eu penso que isso deve acontecer com muita gente, nós acabamos não compreendendo ou não tendo o esclarecimento necessário ao longo da nossa encarnação do conhecimento que a gente acaba adquirindo, né, das experiências que a gente acaba adquirindo no dia a dia e que carregamos isso como a nossa experiência de vida. A gente acaba muitas vezes não tendo consciência disso na prática. Talvez venhamos a ter consciência ou ao final da encarnação, um pouco antes de desencarnar, ou a partir de um determinado momento, quando algo dá uma chacoalhada na vida da gente. A impressão que me dá, e aí a questão do curioso, é que ao longo dos dias e ao longo de uma vida, nem sempre a gente acaba tendo consciência desse conhecimento que a gente vai adquirindo. Às vezes as circunstâncias falam mais alto, né? Há para nós uma coisa que é muito limitadora na nossa maneira de agir, pensar e fazer as coisas, que são as necessidades financeiras. O dinheiro, ele limita muito a nossa ação e limita muito o bom senso que deveria orientar a nossa existência, né? Quanto mais nós estamos envolvidos com os problemas materiais da vida,
mais afastado nós estamos, na minha opinião, do bom senso, da maneira mais sadia de agir. Isso acaba nos envolvendo de tal forma que muitas vezes nós vamos nos dar conta no final da nossa existência, como foi o caso de um tio meu, né? Foi se dar conta do grande equívoco que cometeu ao longo da vida no final da sua existência. E morreu com um sentimento de culpa muito grande por ter feito contra a sua amada esposa o que ele fez. Então, isto é de se pensar, sabe? Nós precisamos raciocinar a esse respeito, porque nem tudo é dinheiro. Aliás, dinheiro é meio, não é fim. Né? Nós podemos ter muito hoje e não termos nada ou quase nada amanhã, ou muito pouco amanhã. A fortuna é uma coisa volátil, não é? Se nós lembrarmos, por exemplo, de uma das pessoas que foi mais rica no nosso país, o Conde Matarazzo, pioneiro, chegou aqui da Itália junto com a esposa e um filho, se não me engano, perdeu tudo de cara. Ele veio trazendo uma remessa de alguma coisa que eu não me lembro agora, né? Mas ao descarregar do navio caiu tudo no mar. E como era perecível, ele perdeu de cara, né? Então esse homem, que era um homem altamente empreendedor, muito inteligente, disposto ao trabalho, ele foi trabalhar como mascate, ele montou uma pequena mercearia, essa mercearia cresceu e virou aquilo que qualquer um pode constatar, apenas colocar o nome Francisco Matarazzo no Google e vocês vão ver a história desse homem, que foi um dos homens mais ricos do Brasil e, quiçá, das maiores fortunas do mundo. O que é a família Matarazzo hoje? Representa muito pouco daquilo que foi no passado. Então, sim, a fortuna é uma coisa muito volátil, não é? O ditado diz assim: pai rico, filho nobre, neto pobre. Né? E é uma verdade mesmo. Então o dinheiro é uma coisa muito volátil. Nós não somos proprietários das coisas. Nós somos, quando muito, usufrutuários dos bens materiais. Está à nossa disposição, mas nós temos que deixar, em algum momento vamos ter que deixar. E vamos ter que deixar nesse... Hã? Somos bons gestores das coisas. Se nós formos bons gestores, né? Porque há aqueles que nem bons gestores são, né? Nós somos gestores, né? Nós somos gestores. Tem os bons e os maus, mas que somos gestores, somos. Né? Na realidade, acho que o termo que mais se aplica é usufrutuário mesmo, né? Sem dúvida. Eu acho que esse é o termo que melhor se aaplica a essa situação. Deus te dá e a vida te tira. Né? Vamos desencarnar da mesma maneira que nós encarnamos, sem roupa, sem lenço e sem documento. E muitas vezes sem direito à escolha de nada, né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. A morte, o desencarne, ela às vezes surpreende a pessoa de uma tal maneira que ele não tem para nada. Vai pegar ele no contrapé mesmo, né? Muito bem. Questão de número 634. Nós já lemos essa questão. Já lemos, inclusive, a questão e a resposta. 635, é verdade. 635 agora. Pergunta de Kardec: as diferentes condições sociais criam necessidades novas, que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural pareceria, assim, não ser uma regra uniforme? Resposta dos espíritos superiores: essas diferentes condições existem na natureza e estão de acordo com a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural que se aplica a tudo. Acrescenta Kardec a seguinte explicação: as condições de existência do homem mudam segundo a época ou as épocas e os lugares, e disso resultam para eles necessidades diferentes e condições sociais correspondentes a essas necessidades.
desde que essa diversidade está na ordem das coisas, é conforme a lei de Deus. E essa lei, para isso, não é menos una em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades fictícias e convencionais. Há muitas necessidades que são convencionadas e não são reais. Há muitas necessidades criadas pelo homem e pelas convenções humanas que não são reais. Por exemplo, a ditadura da moda, por exemplo, a ditadura do corpo, da beleza física que se coloca aí, que se impõe a essa moçada, né? Muitos se permitem viver sob o jugo dessa ditadura, né? Para aparentemente terem saúde, terem beleza física, e usam drogas. Olha o absurdo disso, né? Então, realmente há muitas necessidades fictícias que não são verdadeiras. Nós é que temos que aprender a distinguir. Por isso que os Espíritos dizem, e é muito verdadeiro isso, eu sou uma testemunha de que isto é muito verdadeiro. À medida que você vai conhecendo a doutrina espírita, cerca de 70% a 75% daquilo que você valorizava nas coisas materiais se perdem. 3/4 da importância que você dava para as coisas materiais, elas acabam se perdendo. Olha como isso é importante. Quantos problemas na sociedade seriam evitados se as pessoas tivessem o conhecimento e tivessem a convicção da imortalidade da alma. Muitos desses problemas gerados na sociedade, muitos desses problemas gerados a muitas pessoas seriam evitados. Porque há pessoas que são altamente infelizes por nada. Por nada. Porque criaram necessidades fictícias que não existem. Necessidades que não existem, que são fictícias. Então, as condições sociais são coisas humanas, criadas pelo homem, não pela lei de Deus. Não é? Questão de número 636. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? Resposta dos Espíritos. A lei de Deus é a mesma para todos. Mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha para fazê-lo. O bem é sempre bem e o mal é sempre mal. Qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Tem um rodapé, que é uma nota do tradutor, que diz o seguinte: as pesquisas sociológicas deram motivos a uma reavaliação em nosso tempo do conceito tradicional de moral. Entendeu-se que a moral é variável, porque o bem de um povo pode ser o mal para outro, e vice-versa. Renovier, entretanto, em Ciência da Moralidade, a compara às matemáticas. É uma ciência que deve fundar-se em puros conceitos. Os sociólogos confundiram moral e costumes, mas ultimamente já distinguiram, na confusão dos costumes, uma regra geral, que é a aspiração comum do bem. Bergson, ele escreveu aqui em francês, e eu não estou conseguindo. O Deus e a moralidade da religião, deve ser alguma coisa assim. Restabelece 2 tipos de moral: a fechada, que decorre da coação social, e a aberta, que é individual e não se sujeita às convenções. A moral é relativa e a convencional, enquanto a moral relativa é a convencional, enquanto a moral absoluta é a ditada pela aspiração universal do bem, pela lei de Deus gravada nas consciências. Então, eu só queria chamar a atenção
aqui quando ele fala do grau de responsabilidade, né? Quanto maior o conhecimento do homem a respeito das coisas, maior a sua responsabilidade. Se ele souber o que ele está fazendo, ele vai responder na medida da sua responsabilidade. Se ele for um ignorante, esta responsabilidade será menor e, consequentemente, ele vai responder com menos sofrimento por aquilo que fez. Por isso que sempre é dito que Deus avalia a intenção, né, Luiz? Sim, os Espíritos ensinam isso, né? Deus sempre julga pela intenção, né? É claro, né? Sabedoria, inteligência suprema do universo, sabedoria soberana sobre todas as coisas, sobre tudo, não poderia ser diferente, né? Nós é que sempre julgamos de forma equivocada, né? A nossa mão pesa com todo o seu peso sobre os nossos irmãos, né? Mas Deus não é assim para Deus, né? Para Deus é diferente. Se uma pessoa que tem conhecimento de doutrina espírita cometer um crime, para ele vai ser dupla responsabilidade. Primeiro, por ter cometido uma coisa que não deveria cometer, e segundo, pelo grau de conhecimento que ele tem. Um aborto, por exemplo, a mesma coisa. Eu estava fazendo uma palestra num centro espírita aqui da cidade de Bariri e falei do aborto. Toquei no assunto aborto. E sempre volta à baila no Brasil, né? Eles querem aprovar de qualquer maneira esse assassinato a sangue frio, né? Para mim não passa de uma... Está na pauta? Está na pauta. Eles querem aprovar esse assassinato a sangue frio. Mas de qualquer maneira eu comentei a esse respeito e no final da palestra uma senhora me procurou, 40 e poucos anos de idade, e disse para mim, eu fiz um aborto. Eu sou culpada? Eu falei, olha, a senhora tinha o conhecimento que a senhora tem hoje de doutrina espírita? Ela falou, não, muito pelo contrário. Eu falei, então a senhora não tem culpa. A sua culpa é muito relativa e não absoluta. Agora, se a senhora fizer a mesma coisa hoje, a senhora não tem a dúvida que a senhora vai responder na medida da sua responsabilidade, na medida do seu conhecimento. Ela falou, não, jamais eu farei isso outra vez. Olha o que é o conhecimento da doutrina espírita, né? O quanto ele traz de discernimento para a pessoa. Kardec faz o seguinte acréscimo de explicação. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem comete frequentemente faltas que, sendo embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis, mas a responsabilidade está na razão dos meios que ele tiver para compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido que comete uma simples injustiça é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem que se entrega aos instintos. Olha como é que Kardec coloca, né, o erro que nós cometemos. Né? Uma injustiça cometida por um homem esclarecido é muito mais grave do que um assassinato cometido por um selvagem. Né? Ou uma antropofagia, por exemplo, cometida por um selvagem. Questão de número 638. O mal parece, algumas vezes, pergunta Kardec, ser consequência das forças das circunstâncias. Então é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, até mesmo do nosso semelhante. Pode dizer-se, então, que há infração à lei de Deus? Resposta. O mal não é menos mal por ser necessário, mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma para outra existência. Então se torna mais culpável quando o comete, porque melhor o compreende. Questão 639. O mal que se comete não resulta frequentemente da posição em que os outros nos colocaram? E nesse caso, quais são os mais culpáveis? Resposta. O mal recai sobre aquele que... sobre aquele que a causou. Assim,
O homem que é levado ao mal pela posição em que os outros o colocaram é menos culpável que aqueles que o causaram, pois cada um sofrerá a pena não somente do mal que tenha feito, mas também do que houver provocado. Questão 640. Pergunta: aquele que não faz o mal, mas aproveita o mal praticado por outro, é culpável no mesmo grau? Resposta dos Espíritos: é como se o cometesse. Ao aproveitá-lo, torna-se participante dele. Aqui eu só quero lembrar um fato aqui no Brasil que é muito comum, né? Infelizmente. O roubo de carga, quando um caminhão é acidentado. Um mal contra aquele caminhoneiro, aproveitado pelos oportunistas, né? Então eles são tão culpáveis quanto o próprio acidente que causou mal àquele caminhoneiro, né? E as pessoas, e não são pessoas que são necessitadas financeiramente, param carros bons e levam, enche porta-mala de coisa, de carne, de um monte de coisa e vão embora. Um absurdo o que acontece no nosso país, um verdadeiro absurdo, tipo de ato cometido por bárbaros. Essa que é a verdade, na minha opinião. Isso só um parênteses aqui, você me fez lembrar lá na Europa, aquelas estradinhas no interior de certos países. Isso tem muito na Noruega e em alguns outros países onde a cultura é bem diferente da nossa aqui no Brasil. Existem aqueles quiosques onde você tem lá as comidas, né, que estão lá disponibilizadas. Você tem lá frutas, queijos, que estão penduradas nesses quiosques e que não tem ninguém cuidando. E tem uma tabelinha de preço, não tem ninguém no quiosque. Tem uma tabelinha de preço que está fixada lá no local. Aí você passa de carro, você fala: bacana, esse saco aqui de laranja custa €1, vamos supor. Aí você pega, eles lá fazem isso. Pegam, param o carro, botam €1 na caixinha, pegam o saquinho da laranja, com X laranjas dentro e vão embora. Ou seja, não há necessidade de ter ninguém controlando. Parece o Brasil, né? Bem parecido. Bem parecido. Bem parecido conosco. Eles acrescentam assim, eles continuam respondendo: talvez tivesse recuado diante da ação, mas se ao encontrá-la realizada, dela se serve, é porque há a prova e a teria praticado se pudesse ou tivesse ousado. Questão de número 641. Pergunta de Kardec: o desejo do mal é tão repreensível quanto o mal? Eles respondem: conforme. A virtude em resistir voluntariamente ao mal que se sente desejo de praticar, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Mas, se o que faltou foi apenas ocasião, o homem é culpável. Quer dizer, desejar o mal e não praticá-lo é o mesmo que praticá-lo. Não desejo nada de ruim para essa pessoa, só que ela quebra bracinho, os 2 braços, o pescoço e tal. Tem muita gente que faz isso, né? É o mesmo que praticar isso. É o mesmo, porque o mal começa no nosso pensamento. E quanto isso influencia na aproximação dos maus espíritos junto de nós. Não é? Quer dizer, ele não só deseja o mal, é culpado deste mal, quanto ele atrai para junto de si os maus espíritos e automaticamente é punido por isso. Automaticamente. Porque ele traz para junto de si aqueles que desejam o seu mal. Identificam o pensamento, se aproximam e começam a trabalhar em cima daquela pessoa, prejudicando aquela pessoa enormemente em todos os sentidos. Socialmente, financeiramente,
na vida familiar, em todas as situações. Depois vão procurar o centro espírita para tomar passe, tomar água fluidificada, achando que vão, ao desencarnar, vão para uma colônia espiritual, vão pegar uma carona no aerobus e tal, essas coisas todas. Questão de números, e muita gente dá casa, terreno para centro espírita, viu, por sentimento de culpa. Que absurdo. Que é um absurdo. Eles fazem isso com a igreja, fazem isso com o centro espírita. A igreja evangélica, então, é uma festa, né? Eles adoram. Na evangélica e muitas vezes na católica, principalmente na evangélica, sim. Isso é uma prática muito comum. Agora, no centro espírita, eu não sabia. Eu frequentei o centro espírita, tanto aqui em Jaú como em São Paulo, que recebeu, lá 3 de outubro, por exemplo, recebeu um terreno que dá transversal ao terreno da 3 de outubro, e vale hoje, só o terreno vale uns 2 milhões de reais. No mínimo, para dizer o mínimo. Então, eu não estou afirmando aqui que o dono, o proprietário daquele terreno, ou a proprietária, deu para o centro espírita porque estava com sentimento de culpa. Mas que há muitos que o fazem para tentar se redimir um pouco daquilo que fizeram ao longo da vida, com certeza. Questão de número 641. Não, já lemos. A questão 642. Será suficiente, pergunta Kardec, não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Muita gente diz, eu não faço mal para ninguém. Absolutamente. Nunca fiz o mal para ninguém, não faço mal. Então, eles respondem, não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por sua causa, por causa do bem que deixou de fazer. Né? Quando você pode fazer uma boa coisa, uma boa ação e não o faz, você vai responder por ela tanto quanto se tivesse cometido um mal. Né? Porque está ao nosso alcance fazer aquilo. Por que não fazê-lo? Né? Questão de número 643. Há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Resposta: não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com outros homens para se fazer o bem. E cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, dar coisas, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Quer dizer, há também uma ciência muito grande ao se fazer o bem. Eu posso aqui dizer para vocês que façam o bem ou ajudem quando a pessoa precisar e pedir. Porque às vezes a pessoa precisa, mas por orgulho não pede. E se você for espontaneamente oferecer ajuda, você vai sair, como dizia minha mãe, com um quente e 2 fervendo. Não é? Já aconteceu comigo, eu fui espontaneamente oferecer ajuda a uma pessoa e a pessoa nunca mais falou comigo depois. Não é? Isso acontece. Então, eu aprendi uma coisa: só ajude quando a pessoa pedir. Se a pessoa pedir, ótimo, ela está querendo ser ajudada. Se ela não quiser ser ajudada e não pedir, nem ofereça, porque certamente pode dar o efeito contrário. Às vezes por orgulho, por vaidade, por alguma razão, ela não quer ser ajudada. Então, ela que vive a vida dela, e à medida em que alguém pedir ajuda, esteja sempre pronto. Sempre pronto. Quer ajuda? Eu posso ajudar? Ótimo, vamos ajudar. Com boas palavras, com boas orientações, financeiramente, se for o caso, né? E fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, é claro, mas se ela solicitar.
Questão de número 644. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. O meio em que certos homens vivem não é para eles o motivo principal de muitos vícios e crimes? Resposta dos espíritos: sim, mas ainda nisso há uma prova escolhida pelo espírito. Atentem para esta resposta. Por favor, prestem atenção. É claro que existem circunstâncias em que encaminham, quase que obrigam o espírito a cometer crimes, a cometer o mal. Mas isto foi uma prova escolhida pelo espírito quando ele estava sem corpo. Antes de encarnar, eu preciso encarnar naquele meio para provar a mim mesmo que eu sou capaz de vencer esta situação. E há inúmeras situações e inúmeros exemplos em que as pessoas que viveram em situações semelhantes a essa que ele está citando aqui, venceram as circunstâncias. Havia um jogador de basquete, talvez a Yara vai lembrar, e vai me lembrar o nome dele, não sei se você vai lembrar, que ele veio da favela. E ele veio de uma circunstância bem semelhante a essa que ele está falando aqui. E ele mesmo contava isso. Ele era um jogador de basquete, e muito bom jogador na época, eu lembro que eu acompanhava basquete naquela época. E ele comentou esse fato. Quer dizer, foi um vencedor no caso dele, né? Eu conheço também um vendedor que me visitava aqui em Jaú, São Paulo, e nasceu ali na região oeste de São Paulo, ali entre favelados. A família dele vivia na favela. E o irmão enveredou por esse caminho. Ele conseguiu depois tirar o irmão desse caminho, mas ele venceu. Ele conseguiu sair e hoje ele é empresário. Tem a sua pequena empresa e tal, e toca a vida dele, e tem a família dele com 2 filhas e tal. E eu sempre gostei muito dele, sempre converso muito com ele, volta e meia a gente se dá bom dia e tal. Sempre gostei muito do exemplo que ele oferece para as pessoas. Então eu vou ler novamente. Sim, mas ainda nisso há uma prova escolhida pelo Espírito, no estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Questão de número 645. Pergunta: quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Resposta: arrastamento sim, irresistível não. Porque no meio dessa atmosfera de vícios, podes encontrar grandes virtudes. Se encontra. Invariavelmente se encontram pessoas virtuosas nesse meio. São espíritos que tiveram a força de resistir e que tiveram ao mesmo tempo a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Realmente há muitos exemplos de pessoas assim. Pessoas que vencem os vícios, vencem as circunstâncias e se tornam exemplos para aqueles que vivem na mesma situação. Questão de número 646. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições, ou seja, há diferentes graus do mérito do bem? O mérito do bem, pergunta Kardec, que se faz está subordinado a certas condições, ou seja, há diferentes graus no mérito do bem? Resposta: o mérito do bem está na dificuldade. Não há nenhum em fazê-lo sem penas e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão que o rico que só dá do seu supérfluo. Jesus já o disse a propósito do óbolo da viúva. É muito conhecido, né? Essa passagem do óbolo da viúva, né? Jesus falou: em verdade vos digo que aquela justificou o seu óbolo, porque era a única moedinha que ela tinha. E ela deu a moeda para aqueles que mais sofrem do que ela. É um exemplo típico da resposta que os Espíritos estão dando aqui para todos nós, né?
Uma vez eu coloquei uma mensagem no Facebook que ninguém é mais por dar aquilo que não lhe faz falta. Uma pessoa ficou muito brava. Como? Isso é caridade? Não é caridade. Não é caridade. Dar coisas materiais, me desculpem aqueles que pensam que isso é caridade, dar sopinha embaixo de viaduto, embaixo de ponte, levar cesta básica, isso não é caridade, isso é obrigação material. Nós temos a obrigação social, né, e material, porque nós temos mais, né, então temos o dever de repartir com quem precisa, né, é nosso dever, está na lei da consciência, né. Exatamente. Questão de número 4, divisão da lei natural. Pergunta de número 647. Pergunta: toda a lei de Deus está encerrada na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? Pergunta Kardec. Certamente, respondem eles. Essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si, mas é necessário mostrar-lhes a aplicação, pois do contrário podem negligenciá-la, como já o fazem hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida, e essa máxima se refere a apenas um dos seus aspectos. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Então, praticar a lei do amor. O que é praticar a lei do amor? Essa seria uma pergunta a ser feita àqueles que falam muito em amor. O amor é uma coisa desconhecida. O amor entre nós é uma teoria apenas. Nós não sabemos o que é o amor. Simplesmente não sabemos. Quando nós queremos ou pensamos estar amando alguém, nós apenas estamos sendo parciais com aquela pessoa. Às vezes encobrindo um erro muito grave daquela pessoa. Há pais e mães que fazem isso. Há irmãos que fazem isso com seus irmãos, não é? Encobrindo seus erros porque o amam. Isso não é amor, isso é parcialidade, que mais prejudica do que ajuda. Não é? Então é necessário a gente distinguir o que é o real amor, o verdadeiro amor, daquele amor humano, né? Que a gente julga ser amor, mas que na realidade não é efetivamente deste amor que falava Jesus. Pergunta de número 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e, por fim, a da justiça, amor e caridade? Resposta: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a da lei de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes segui-la sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto, como não o tem os demais sistemas de classificação, que sempre depende do ponto de vista sobre o qual se considera um assunto. A última lei é a mais importante, amor e caridade. E é por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Aliás, aqueles que não praticam as leis, a divisão da lei natural em 10 partes, como propõe Kardec, que é os mesmos 10 mandamentos, né? Que não se preocupem, viu? Porque certamente nós teremos numa próxima encarnação ou numa outra a oportunidade de fazê-lo. Às vezes numa circunstância muito mais difícil do que aquela que nós temos hoje, né? O caso de um mendigo que encarnou no século XVI, uma coisa assim, ou XVII, está contado no livro O Céu e o Inferno. Esse mendigo ele ficava na porta na entrada de um castelo, de uma cidade onde havia um castelo,
e tudo mais. Ele ficava ali à porta, mendigando, né? E é muito conhecido de todos, muito conhecido, uma pessoa boníssima, né? Ele ficava ali à porta, mendigava e tal, e dividia tudo aquilo que ele arrecadava, dividia com aqueles que precisavam mais do que ele. Ele desencarnou e Kardec fez a evocação daquele espírito para... Já havia desencarnado há bastante tempo. Kardec, conhecendo a história, fez a evocação desse espírito para consultar a respeito da sua encarnação. Por que ele reencarnou daquela forma? Por que ele agia daquela forma? Ele falou, olha, em outros tempos eu fui rei nesse castelo. Eu fui o rei nesse castelo, né? E eu fiz tudo ao contrário do que estou fazendo hoje. Então eu pedi uma encarnação, como a que eu vivi, a última que eu vivi, para fazer exatamente o que eu fiz, para me redimir dos erros do passado. Então, não temam, porque certamente nós, talvez no futuro, sejamos os mendigos da porta do castelo. O capítulo agora é o segundo do livro, deste livro terceiro, do livro segundo, desculpa, não, do livro terceiro, capítulo 2, Lei de Adoração. Ficou alguma dúvida a respeito disso que nós acabamos de estudar? Não, está bastante claro para mim. Então tá bom, nós temos mais 5 minutos, dá para a gente estudar alguma coisa ainda. Pergunta de número, o capítulo é o segundo, Lei de Adoração, e o item 1, Finalidade da Adoração. A pergunta de número 649, em que consiste a adoração? Resposta, é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. Então, toda vez que você pensar em Deus, amorosamente, fervorosamente e, sobretudo, humildemente, você vai o estar adorando. Né? Questão de número 650. A adoração é o resultado de um sentimento inato ou o produto de um ensinamento? Resposta, sentimento inato, como o da divindade. A consciência da sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. E todos se curvam, por mais egoístas, por mais vaidosos, por mais orgulhosos, por mais prepotentes, por mais imbecil seja o homem, diante da sua confiança em Deus, ele um dia se curvará, com certeza, porque ele vai entender a grande estultícia, o grande absurdo que estava cometendo em não fazê-lo. Deus, a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Eu ouvi um cientista falando, achei muito interessante, inclusive salvei o videozinho. Ele diz assim, nós sabemos muito pouco a respeito das coisas. O que nós sabemos a respeito de um buraco negro? Muito pouco. De uma supernova? Muito pouco. Enfim, foi relatando a respeito. Ele falou, o universo demonstra uma inteligência muito grande. E continua falando a respeito das coisas. Ele diz assim, eu não acredito em Deus, viu? Falou para o entrevistador. Ele falou, eu sei dele. Olha que interessante como se chega às mesmas conclusões através da doutrina espírita, sem nós sermos um cientista. Né? Inteligência suprema do universo. Causa primeira de todas as coisas. O homem não sabe nada a respeito desse ser, nada a respeito do universo, nada, nem a respeito de si mesmos, que dirá do Criador. Questão de número 651. Houve povos desprovidos de todo o sentimento de adoração? Houve, ou seja, no passado, né? Os antigos, né? Os primórdios da humanidade, lá nos planetas
primitivos e tal? Se não, porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que acima deles há um ser supremo. Todos compreendem, de uma forma ou de outra. Adoram a Deus, elevam o seu pensamento e cultuam a sua existência à sua maneira, no seu tempo, da sua forma, mas sempre se cultuou a Deus, sempre se cultuou o pensamento de um ser superior. O homem traz isso de forma inata, está dentro do espírito e não dentro do encarnado. Está dentro dele, é inato isso no homem. Questão de número 652. Pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte da lei natural? Resposta. Ela faz parte da lei natural, porque é o resultado de um sentimento inato no homem. Por isso a encontramos em todos os povos, embora sob formas diferentes, é claro, evidentemente. Cada um o cultua à sua maneira. Cada um cultua segundo os seus costumes, segundo aquilo que é ensinado, segundo aquilo que ele aprende ao longo da vida, mas o cultua de alguma maneira. Né? Nós vamos marcar a questão do número 653 para a próxima quarta-feira. 653. 653. Isso. Muito bem. Alguma pergunta, Alexandre? Tudo claro, Luiz. Como sempre, tudo claro. Muito bem. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos e discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos, e desta forma dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem de orientarmos a nossa própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.